Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro. Mais uma vez a gente comenta que é um motivo de orgulho a gente poder contribuir de alguma forma, passando informações de qualidade para você que está assistindo o nosso conteúdo. Por isso aquele recado de sempre, se você gostar desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo. Se você quiser também estiver passando por aqui, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação e principalmente avise os seus amigos que fazem parte do mercado financeiro para ficarem atentos na movimentação do fluxo estrangeiro. Aqui no canal a gente aborda o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, exatamente esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, e também o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, conforme a gente vai demonstrar para vocês aí mais para frente no vídeo. Bom, a gente já está aqui às 21 horas e 41 minutos dessa sexta-feira e mais uma semana, pessoal, positiva para o Ibovespa, alta aí de 2,11. Só que olha que interessante, nessa semana específica, as corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado não contribuíram para essa alta. Eles andaram com uma ponta vendedora no mercado à vista, 570 milhões, e também para o mercado futuro, 54 milhões. Para a moeda americana, que encerrou um ambiente de desvalorização semanal, eles andaram com numa ponta compradora de 11 milhões, dólar comercial fechou aí a semana cotado a 3,85. Muito atento nessas movimentações aí para a próxima semana. Mais uma vez aqui, pessoal, a gente tem os 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora, tiveram uma variação média positiva de 2,10, só que os 15 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, variação positiva também de 2,22. Ou seja, eles ganharam dinheiro na ponta compradora, só que perderam mais na ponta vendedora devido a esse ambiente vendedor que a gente percebeu aqui no mercado à vista. E se a gente verificar aqui, lá no nosso quadro, a gente já está acompanhando com vocês aqui no canal há praticamente 2 anos, eles encerraram pela primeira vez a 4ª semana consecutiva com projeção de prejuízo para os 15 ativos de ponta compradora e ponta vendedora aí dentro do nosso mercado. 11 milhões e 100, se a gente verificar aqui e somar essas 4 semanas, pessoal, a gente tem aí basicamente 30 milhões de projeção de prejuízo por parte deles dentro do nosso mercado. É claro que se a gente verificar aqui a última semana que eles ganharam 25. A penúltima, 31 milhões. A outra, 15 milhões. A outra semana anterior, o período que eles tiveram aí, uma projeção de lucro de mais de 115 milhões, exatamente com o nosso mercado que caindo. Por quê? Porque eles estavam numa movimentação vendedora. E a gente já está verificando no mercado à vista que ele já tem a 2ª semana consecutiva aí de ponta vendedora no nosso mercado à vista. A gente tem que ficar muito atento nessas informações que a gente está coletando e deixando de bandeja para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Deixando o vídeo bem dinâmico, pessoal, vamos partir diretamente para a movimentação em relação aos setores dos ativos que fazem parte aí do Ibovespa. A gente, mais uma vez, comenta setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, que a gente engloba energia elétrica e mais utilidade pública, setor industrial, saúde e telecomunicações. Pessoal, dá só uma olhada no setor financeiro. Todos os ativos que fazem parte do setor financeiro do Ibovespa fecharam com ambiente de quê, pessoal? De valorização. Uma valorização média aí de mais de 3% no nosso mercado. Que a gente teve Bradesco subiu, só que eles venderam. Itaú subiu, só que eles venderam. E na semana passada a gente tinha comentado com vocês que Itaú tinha sido o ativo que eles mais compraram do setor financeiro. E o ativo tinha subido aí 5% no nosso mercado. E nessa semana, pessoal, essa ponta vendedora de Itaú está basicamente matando tudo que eles compraram do banco na semana passada para o nosso mercado. E a gente teve também, na semana passada, uma alta próxima de 5% de Itaú. E nessa semana, mais de 5%. E eles fizeram o quê? Eles atuaram numa ponta vendedora. E é isso que a gente tem que ficar muito atento nessa movimentação que eles estão fazendo aqui para os nossos ativos de peso. Em relação ao setor de consumo, a gente teve aqui exatamente os ativos da Estácio, setor aí educacional, que eles andaram com uma ponta compradora e o ativo subiu, só que eles andaram numa ponta vendedora
para as ações de Kroton, e se você verificar, a gente percebeu aqui que Kroton fechou com ambiente negativo. A gente chegou a comentar já diversas vezes aqui com vocês no canal que os ativos, às vezes, do mesmo setor, que eles andam com uma ponta compradora, o ativo sobe, e o ativo que eles andam numa ponta vendedora teve aí uma semana de desvalorização. Se a gente verificar aqui, os ativos que tiveram uma alta mais expressiva, CVC, eles andaram com ambiente de vendas, não participaram da alta, e também aí as ações de lojas americanas. Andaram com ambiente vendedor e ambiente vendedor mais ainda em relação às ações de loja Renner. Inclusive, recentemente, esse ambiente vendedor está mais propício em relação às ações de lojas Renner do que em relação às ações aí de lojas americanas. Se a gente verificar aqui, pessoal, setor de materiais básicos, a gente pegou aqui exatamente, olha que vale, pessoal, ponta vendedora Futebol Clube. Ou seja, aquelas semanas consecutivas que a gente estava verificando ambiente comprador no ativo, simplesmente cessou nessa semana. Venderam as ações da companhia e a gente fechou aí com uma leve queda, praticamente aí bem próximo da estabilidade em relação às ações de Vale. No setor de siderurgia, compraram os Minas e subiu, compraram Goal e subiu, e simplesmente compraram também CSN e CSN subiu. Só que, nesse caso específico, o que eles fizeram com o GGBR, pessoal? Venderam. E olha o que aconteceu com o GGBR. Caiu. É claro que foi uma queda bem leve, bem próxima da estabilidade. Mas, mais uma vez, a gente comenta. Mesmo setor, quando eles apoiam a alta, o ativo sobe. Quando eles resolvem realmente bater aí a movimentação vendedora, eles seguram a movimentação dos ativos. Se a gente verificar aqui, setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras, pessoal, a gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada que eles estavam comprando as ações ordinárias, PT3, e já colocando lucro no bolso em relação às ações da PT4, as ações preferenciais. E nessa semana, pessoal, continuaram a colocar lucro no bolso em relação às ações de Petrobras e também começaram a colocar lucro no bolso em relação às ações ordinárias da companhia. E é isso que a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Ou seja, setor bancário, ações de peso, vendendo. Vale, uma ação de peso, vendendo. Se a gente verificar Petrobras, ações de peso, vendendo, e agora vendendo a ação ordinária que tem aí um volume mais comprador dentro do nosso mercado. E o destaque aqui desse setor, mais uma vez as ações aí de Ultrapar. Quem acompanhou o nosso vídeo aí do ambiente mensal, a gente já tem aí já há algumas semanas comentando com vocês que o Ultrapar vem com um fluxo muito vendedor por parte dos corretores estrangeiros. A gente engloba energia elétrica e também utilidade pública. Pessoal, o destaque da semana foi exatamente a queda das ações da CPLE, Copel, e o ambiente vendedor por parte deles. A gente teve ambiente vendedor também para as ações de Eletrobras. Lembra que no vídeo da semana passada a gente chegou a comentar? Investidor estrangeiro odeia cenário de indecisão. Então, mesmo com a alta da ELET3, eles venderam, e a ELET6, que caiu na semana, eles venderam inclusive com maior intensidade. Então, a gente segue bem atento em relação a essa movimentação. Já no setor industrial, a gente teve aí simplesmente a segunda semana consecutiva, pessoal, que eles andaram com uma ponta compradora em VEG e VEG correspondendo. Só que, se a gente verificar aqui, a gente teve exatamente uma queda bem expressiva de Embraer, diante do cenário da fusão com a companhia da Boeing, e eles andaram o que, pessoal? Numa ponta compradora. Vamos ficar muito atento em relação a essa movimentação, porque na semana passada a gente já tinha visto que eles estavam com uma ponta vendedora para as ações da companhia, as ações da companhia já tinham tido uma queda expressiva. Nessa semana, mais uma queda expressiva para as ações da companhia, só que eles não colaboraram com esse ambiente vendedor, aproveitaram a queda das ações para colocar alguma coisa em carteira. Vamos muito atento nessa movimentação. No setor de saúde, pessoal, conforme a gente estava comentando com vocês aí, na semana passada, os 4 ativos, ambiente comprador por parte deles e os ativos subiram. Nessa semana, 2 deles eles continuaram com uma ponta compradora, inclusive aí Raia Drogasil com uma ponta compradora já há algumas semanas, e o ativo que se destacou aí com mais de 10% de alta no nosso mercado. A
A gente já tinha percebido isso já há algumas semanas em relação à movimentação deles no ativo. E também as ações de Fleury, ambiente comprador, assim como eles tiveram também na semana passada, e o ativo subiu. E é bem interessante, né, pessoal, que os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora caiu, que foram as ações de hipermarcas e também aí das ações de Qualicorp. Para a gente poder fechar, ambiente de telecomunicação, eles estão com ambiente comprador nas ações de Vivo, inclusive um ambiente comprador de curto prazo mais intenso em relação a essas ações de Vivo. Na semana passada também eles tinham comprado enquanto a ação tinha caído, e nessa semana a ação fechou aí bem próximo do 0 a 0 e essa ponta compradora persiste, só que nas ações da TIM, que eles tinham comprado na semana passada com o ativo subindo, nessa semana o ativo também voltou a subir, só que eles não participaram dessa alta e pegaram essa ponta vendedora aí para os ativos da companhia. Bom, pessoal, mais uma vez a gente comenta, o nosso canal não é call de compra e o nosso canal não é call de venda, mas para que você fique esperto sobre a movimentação e pressão de fluxo que eles fazem em relação aos nossos ativos. Uma coisa muito coerente vocês fazerem é nunca atuem sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro. Antes de você entrar numa operação, planeje. Eu vou entrar num ponto X, eu tenho uma disponibilidade de perder X% do meu capital, caso a operação dê errada, e caso ela dê certo, pessoal, vá protegendo a operação de vocês. Simplesmente não deixa a operação rolar, você com ganho não protege e de repente a operação volta e faz o seu stop no prejuízo. Isso, além de você perder financeiramente, você perde o principal, você perde o fator confiança. Você fica simplesmente muito retraído caso você tenha uma outra oportunidade para poder atuar dentro do mercado financeiro. Fica aí a dica e vamos voltar lá agora, pessoal, lá para os ativos referente ao nosso índice Bovespa, porque a gente vai comentar com vocês exatamente aí os destaques da semana e a gente vai comentar com vocês exatamente essa questão de Embraer que a gente comentou. Ou seja, nessa semana caiu 9% e eles tiveram o quê? O ativo como carro-chefe de compra na semana. Então, muito atento em relação a essas movimentações. Em relação ao destaque da semana, Raia Drogasil quase 12% de alta e eles atuando aí numa ponta compradora. Na ponta vendedora nessa semana, a gente teve como carro-chefe as ações de Banco Bradesco. É aquilo que a gente comentou com vocês nos setores, né, pessoal? Tirando aí essa movimentação compradora que eles tiveram aí nas ações do Banco do Brasil, no caso de Bradesco e Itaú, simplesmente uma ponta vendedora e a gente tem que ficar muito atento porque, pessoal, são ativos de peso dentro do nosso mercado. E o destaque de ponta vendedora foram as ações de Qualicorp com uma queda aí de mais de 2% e eles atuando aí numa ponta vendedora. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na movimentação dos contratos futuros. A gente vai comentar primeiro com vocês aqui a movimentação deles no índice futuro. A gente já tinha visto no início do vídeo que eles fecharam a semana aí levemente negativo. Uma semana mais curta, onde que na terça-feira o mercado caiu, eles venderam. Na quarta e na quinta o mercado subiu com eles comprando, só que hoje o mercado também subiu e eles não participaram desse movimento. Aproveitaram para colocar alguma coisa o quê? No bolso, já que eles estão desde o dia 29 do mês passado, interromperam aquele ambiente de vendas e tiveram um ambiente comprador no dia de hoje, não participaram desse movimento, venderam aí 250 milhões de reais no nosso mercado. A gente segue bem atento. Em relação à movimentação deles no dólar, pessoal, a gente teve uma movimentação corretiva no dólar no pregão de terça-feira, eles venderam. Quando chegou no pregão de quarta-feira, o dólar se recuperou e eles venderam mais um pouco. No pregão de quinta, o dólar começou a subir, eles simplesmente zeraram todas as vendas do contrato, praticamente. A gente está aqui bem próximo do nível zero, só que hoje, quando o dólar caiu, o que eles fizeram, pessoal? Ambiente comprador, ou seja, zeraram praticamente aquele saldo que estava menos 2 milhões e eles estão acumulando agora 12 milhões de contrato de ponta compradora. A gente está chegando aí basicamente na metade desse contrato do dólar futuro. Lembrando que o dólar futuro fez uma mínima aqui, pessoal, 3.825,5 e ele fez uma máxima em qual cotação? 3.943, base de fechamento. O preço está mais próximo da máxima ou está mais próximo da mínima? Vocês vão perceber que o preço está mais próximo da mínima e eles acabaram de fazer o quê? Inverter a posição para a ponta compradora em relação à movimentação do dólar futuro no nosso mercado. A gente segue muito atento porque ficou mais fácil eles comprarem mais perto do fundo, com o ambiente mais barato, inverteram aquela mão de venda já para uma mão de compra em relação aos contratos
do dólar futuro. Vamos comentar com vocês agora sobre o tal fluxo oficial, né, pessoal? A gente viu que as corretoras estrangeiras, ambiente vendedor, só que no fluxo oficial ainda, com os dados divulgados até a quarta-feira, ou seja, até o pregão do dia 11, a gente tem o que, pessoal? Ambiente comprador aí por parte do fluxo oficial. A gente conseguiu perceber, a gente até comentou com vocês, que o mercado tinha parado de cair e eles começaram também o quê? Parar de vender. O fluxo oficial segue em um ambiente de correção, está causando essa alta para o mercado. Aqui, simplesmente inflexionando para cima. E olha aqui o que está acontecendo. O fluxo do investidor pessoa física, quem sabe estão ouvindo o conteúdo do nosso canal, eles tiveram o quê? Uma ponta compradora nessa semana que passou. Bem leve, mas uma ponta compradora. Ajudando também e tentando surfar esse movimento de alta. Quem andou na ponta contrária foi exatamente o investidor institucional local que andou aí numa ponta vendedora contrária na movimentação de alta que a gente está tendo aí para o nosso mercado. A gente segue muito atento em relação à movimentação do fluxo estrangeiro, sendo o fluxo oficial e também o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E no vídeo da semana passada, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, o que eu fiz? Eu fiz exatamente a movimentação de fluxo em relação aos nossos ativos e não tive tempo para tentar deixar um vídeo mais breve para vocês de comentar a relação dos setores que fazem parte aí do nosso principal índice da B3, os índices que não são tão amplos. Então eu vou comentar isso agora com vocês, para que vocês fiquem cientes exatamente nessa movimentação de recuperação no mercado. Só que o que a gente está percebendo por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado? Pessoal, a gente está pegando aqui essa movimentação nessa linha contínua branca do Ibovespa, só que a gente não está percebendo ainda a movimentação compradora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Em relação às corretoras estrangeiras que operam o índice futuro, a gente percebeu que eles reduziram aquela ponta vendedora e ambiente de valorização, vou colocar novamente aqui a tela, onde que eles tinham saído praticamente aí de 2.700 bi e recompraram até o patamar de 1.600 bi, ou seja, recompraram praticamente aí 1 bilhão, ajudando na recuperação do mercado. Só que essas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado ainda não apareceram em relação aos ativos do nosso mercado à vista, o ambiente vendedor, como a gente viu, e, novamente, ambiente vendedor para os ativos do Ibovespa, também para o carbono eficiente, que seria um mini Ibovespa sem vale, ações de dividendos que compõem aí também setor bancário, também aí o nosso setor financeiro, que é o setor bancário, que é essa linha vermelha com esse ambiente vendedor. E se a gente verificar aqui as últimas 5 semanas, a gente está verificando aqui exatamente isso, ó. Praticamente, pessoal, todos os setores aí com ponta vendedora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E a gente está vindo de 3 semanas consecutivas de alta nessa recuperação do Ibovespa. Seria muito bom, a partir da semana que vem, a gente também contar com essa movimentação compradora por parte aí do fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E dessa forma, a gente consegue encerrar o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês demais o prestígio, o carinho que vocês têm pelo conteúdo do nosso canal. A função é simplesmente deixar vocês, principalmente investidores, pessoas físicas, ligados na importância da movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. E vale aquele recado de novo, se gostar, não esqueça de deixar o like e se você quiser também, você pode se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, ajudando a espalhar essa informação cada vez mais para as pessoas que têm interesse nesse conteúdo que a gente propõe aqui no nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!